Boa noite, seu Luke Oliver. Tudo bem contigo? Boa noite, tudo bem? Olha, hoje foi um dia bem diferente, um dia em que deu para refletir bastante sobre a vida, então é, tem pouca coisa para poder divulgar, falar com o pessoal, mas eu estou conversando, eu e o Baku, e vocês estão aí nos ouvindo. Em breve o Daniel também ele vai entrar para poder falar alguma coisa a respeito de como é a vida de um quadrinista perdido lá pelos Canadás da vida, tá bom? Qual é a Bom, pauta de hoje? a pauta de hoje é o que a gente fez depois da última live. É mais ou menos isso. Ou seja, você arrumou sua home office? O que é Essa home per... office? Putz, grilo, não acredito. Galera, eu fiquei mais de 1 hora com esse cara falando o que que era uma home office, o que que tinha que fazer, e ele faz essa pergunta. Eu já tô ficando até encabulado com isso agora. Não sei por quê. É complicado. Não, eu arrumei. Minha vida tá bem. Sabe que não foi Ah, muito produtiva a minha. Desculpa. Não, porque eu andei tendo bloqueios, né? ah, Eu peguei um quadro onde eu tenho uma transição do Super Sapo e a gralha, onde eles trombam, né? E aí? Como eu tinha que voltar para a prancheta, mas como é que você vai fazer uma transição dessa? Mas eu consegui me organizar. aham, ok. Trabalhando é com o Super Sapo, né? Que é o personagem do momento, tá? Que eu tô de trabalho. Opa, aqui, né? Que é o meu personagem de trabalho agora, com material que eu tenho de trabalho que eu tenho que divulgar. E eu andei recebendo umas assim, solicitações, né? Para dar voltar para o meu canal, né? Montar algumas coisas infantis no meu canal. Por exemplo, eu tenho um caso dos animais, né? Que é muito legal e as crianças precisam. Só que como é que Uhum. você vai fazer um negócio desse, sendo você uma única pessoa fazendo tribunal, fazendo cavaleiros atômicos, fazendo príncipe sapo, fazendo a princesa Tutti, né? E lendo Falcon. Aí fica. É um pouquinho. é, Tem que ser um homem múltiplo. Tá faltando esse personagem aí da Hanna-Barbera para você dar sequência aí, né? Porque o Coil, né, a gente já se estica demais para poder tentar esticar o tempo para a gente conseguir produzir. Fluidos é o que mais temos, né, entendeu? A gente põe fluido para dentro, põe fluido para fora e vai, né? E agora falta só múltiplo, né? Então, Mas é meio complicado, faz entendeu? parte. É meio complicado. Tá? Mas a Aham. gente tem que dar conta do serviço. O problema, eu vejo um grande problema porque nós, cada um tem um estilo de desenho próprio, né? Você tem um jeito de trabalhar, um jeito de produzir. Encontrar uma pessoa que vá fazer a mesma linha, tem mesma linha de raciocínio com você, que você é difícil, tá? Porque a pessoa simplesmente vai falar assim, eu faço desse jeito, mas é o que está se pedindo, tá? Como é que você vai delegar a função, né, ou alguma coisa para uma pessoa que ela de repente não entende o que é que está sendo pedido? Hoje a gente tem um grande problema de entender, tá? Traduzir, conseguir fazer com que o que a gente está pedindo, o que a pessoa está pedindo, você tem que fazer. Entendeu? Mas eu acho melhor assim. Não existe eu acho melhor assim. É um trabalho, né? E todo trabalho tem que ter essa dinâmica. Você tem que entender o que a pessoa está pedindo. Se a pessoa está pedindo uma casa com Aham. tijolo amarelinho, você nunca vai fazer uma casa com tijolo preto, cara, Aham. né? E eu acho que esse grande problema nosso é esse. Aham. O É, Daniel já tá online? Daniel está. Tá. É, Passa ele para ele dar boa noite aí e a gente continua. ok. E aí, Mas, beleza? Hoje, hoje estamos sendo entrevistados, ciceroneados por
Luciano Oliveira, grande Luke Oliver. E aí, brother, tudo bem, cara? Tudo bem? Beleza, Daniel? Muito bom, cara. Eu estava escutando o Baku aqui falando do processo de produção e como que a gente pode ajudar os artistas, né? Eu queria só completar com uma coisa que é muito importante, na minha opinião. Quando a gente trabalha em equipe, quando a gente trabalha com pessoas, o Baku, ele falou bem, como é que você vai explicar tudo aquilo que você sabe, pensa, numa reunião, ou que seja num mês de trabalho? Não tem como explicar. Então, a gente consegue definir alguns artistas, alguns parceiros, da seguinte forma. Teve cara que chegou até a PubliGB e falou, eu sou desenhista, eu só quero desenhar, eu não quero fazer mais nada, eu só quero desenhar, não quero... E a habilidade, ele fechou as características dele em ser um bom desenhista. Tem outros que querem ser contadores de história, que é diferente. É diferente. A gente está falando da narrativa da história em quadrinho. Um contador de história, um bom desenhista é um bom contador de história? Não. Um bom contador de história é um bom desenhista? Não necessariamente, não é uma regra, isso não está... São habilidades diferentes. Hoje eu tenho claro para mim que um bom colorista, ele faz uma diferença absurda numa história. Eu tenho lido muitos posts na internet de coloristas fazendo comentários de quando a Marvel pega e faz uma releitura ou faz uma digitalização de... Ela simplesmente ignora aquilo que o artista inicial queria colocar na década de 70, na década de 50, e ela acaba estragando o trabalho, na verdade. Então, são tantas sutilezas e o mercado é tão difícil que é mais fácil você procurar pessoas que, aí o Baku vai concordar comigo, cara, vamos trabalhar com quem a gente se dá bem, cara. Porque senão você vai ficar louco, cara, tentando explicar pro cara algo que ele não quer entender. Uhum. Eu até entendo assim, de uma certa forma, né, com o tempo, desenhando, fazendo outras histórias, fazendo ilustração e capa, não sei se você... não sei se vou conseguir explicar ou tentar falar exatamente o que eu já passei, né? Mas assim, o autor, né, o dono do personagem, o dono da história, ele já tem ela pronta na cabeça. Ele já sabe onde vai acontecer, onde ele já sabe que vai estar chovendo, que vai estar não sei o quê, mas na hora de passar pro papel, para enviar para alguém que está lá do outro lado do mundo, ou é o vizinho de quadra, ele não consegue expressar isso, né, em palavras. Ele conseguiria, de repente, falar com a pessoa, mostrar uma foto, mostrar alguma coisa, isso ele conseguiria, mas colocar no papel para enviar para alguém, e esse alguém do outro lado entender o que ele está querendo colocar ali, isso é a parte que eu acho que é a mais complicada. Mas isso é um trabalho de um publisher. Então, o trabalho aí fica complicado, né, porque de repente o cara ele fala assim, olha, eu quero um samurai moderno, porque o meu personagem é assim. Tá, legal, mas esse samurai moderno tá na sua cabeça, pô. Eu não sei nem como é que é o cara, né? Porque não adianta você apenas escrever em uma linha que seu personagem é isso. Né? Aí que eu acho que vem, nisso que você está falando, vem a papel do publisher. Uma coisa é o que o cara criou. E muitas vezes o cara que criou não tem uma ideia visual daquilo que ele quer. Sim. A outra coisa é o que o desenhista pensou. E às vezes o que o desenhista pensou não é atualizado com o que o leitor quer. O publisher, o editor, ele é o cara que pega a ideia do roteirista e pega o conceito do desenhista e dá uma leitura em cima dos dados, porque o editor trabalha com dados, ele não trabalha com achismo ou com o gosto dele, ele trabalha com o que ele entende que o mercado está procurando, tá certo? Algumas parcerias, e aí isso é icônico, isso é claro no mercado brasileiro, mercado internacional, mercado americano, mercado francês,
Algumas parcerias de roteiristas com desenhistas dão super certo. Não é porque essas parcerias dão certo que o título vende muito. Não faz sentido, né? Agora, quando você tem uma triangulação de um cara que consegue ler o mercado, um cara que consegue atualizar um roteiro bom e um cara que consegue expressar isso graficamente, você tem revista de sucesso. Eu acho que o caminho é esse. Né? Para mim, é cada vez mais claro isso. Eu quero fazer um personagem púrpura. Já tem alguns personagens legais púrpuras. Mas não quer dizer que o público quer ler. Sim. Aí você faz porque você está com vontade de fazer e lança porque você está com vontade de lançar. Então, aí eu acho que é aí que entra, talvez por isso que eu estava te falando que talvez eu não saberia expressar. Quando o cara ele quer fazer tudo sozinho, né? Ele escreve, ele acha que, né, o personagem púrpura é o top, é o personagem dele tem que ser púrpura. E ele quer escrever a história, mas assim, a história tá na cabeça dele, ele não consegue expressar ali no papel. E aí ele passa para uma pessoa que já está voltada, de repente, para um personagem, né? Uma outra linguagem, um outro pensamento. Aí claro. Vira aquele bolo e fala assim, pô, mas o fulano não sabe fazer X coisa para mim. Cara, não é, porque a gente quando você trabalha com equipe, você define legal assim quem faz o quê e o que vai fazer o quê, né? Mas é do ser humano, né? A culpa é sempre do outro. Isso aí. Puxa o balcão um pouquinho que eu preciso ver eu vou e volto. Beleza. Já passou por isso também, senhor? Sim, Carlos Bacu? Já passei, porque às vezes você chega e fala assim, olha, eu quero isso, né? Eu preciso disso, que o contexto é esse, e aí a pessoa pega e fala, mas não dá, mais. E aí você é obrigado a catar o material e falar assim, dá para fazer, tem como fazer, está aqui, aí você faz, entendeu? O que eu vejo hoje, né, não é generalizar, não, mas a grande geração, né, que está aí, eles se acham maiores e melhores, tá? Do que as pessoas que têm mais experiência, que têm mais prática, entendeu? Não é criticar, mas eu acho que tem muita gente que se acha Thor, enquanto isso ele está apenas né? Está apenas caminhando, né? Tanto de desenho quanto outras coisas, tá? Na vida profissional, como designer, eu posso falar mais como designer gráfico, porque eu encontrei e eu vejo muita gente dessa forma, tá? Eu não sei, eu não consigo. Pô, cara, é tão fácil. Não dá para fazer. Obviamente que dá para fazer. Geralmente eu falo para as pessoas o seguinte, tá? Não vou pedir a você aquilo que eu achar que você não tem capacidade de fazer. Então, nós temos que saber, quem é que está na linha de frente, tem que saber a capacidade da outra pessoa. Se ela não tem capacidade de chegar naquele nível, você não vai dar aquilo para ela fazer. Então, você tem que sempre que embutir a responsabilidade, né? Ou dar um serviço, alguma coisa, para a pessoa que você sabe realmente que ele vai entregar o serviço. Né? Sim. Tanto como designer, como pedreiro, quanto, né, desenhista. Então, vejo muita coisa sobre meu desenho é assim, meu estilo é assim. Tudo bem, eu entendo que seu estilo é assim. Concordo, eu gosto do seu estilo assim. Só que Essa frasezinha. Né, no momento eu preciso que você faça assim. Mas eu acho que o bloqueio, né? O bloqueio eu sou todo poderoso é muito maior do que a vontade de fazer daquele jeito. Você entendeu? Veja só, eu vou deixar você falar um pouco. Não. Em relação a isso que você estava falando, às vezes, e eu já passei por isso daí, eu vi acontecer isso
quando eu estava fazendo desenhos lá para o pessoal da MC4, é o seguinte, o artista ele não entendeu, aí ele começa a colocar empecilhos, ou ele começa a querer trazer pro cantinho dele, entendeu? Você quer que o personagem salta em tal lugar, fala alguma coisa e pula alguma coisa, faz alguma coisa e pega outro carro? Pô, cara, desse jeito eu não consigo fazer, eu consigo fazer assim, então assim que eu vou fazer, entendeu? Mas só que o assim que eu sei fazer não é o que o autor pediu, não é o que o editor pediu, né? E ele cria uma barreira para não entender ou não busca querer entender o que você está pedindo. Então não é Sim. a desculpa, a muleta acaba sendo assim. É que esse é meu jeito de desenhar. Eu só sei fazer assim. Eu não desenho igual esses caras, eles fazem desenho acadêmico. Eu não faço acadêmico, eu faço o meu estilo. Então, porque você não quer abrir a mente para entender qual é a proposta. Então, aí a proposta é colocada por quem? Por um publisher, é colocado por um estudo do seu público-alvo, e isso aí acaba, né, o desenhista ele acaba segurando um pouquinho isso. Eu vi isso acontecer, né? Então, eu já tentei me policiar, para isso daí, né? Se de repente, não dá para fazer, peraí, não dá para fazer porque eu não entendi. Já aconteceu, das pessoas falarem que o filme é ruim, mas o filme é ruim porque a pessoa não entendeu o filme, né? E com desenho e com arte, eu acho que também que passa um pouco por isso também, né? Já passou por isso Sim, também? sim, veja só, tinha um cara que trabalhava comigo, né? Aquela pessoa lá, ele tinha esse certo negócio, ele pegava o desenho, ele desenhava, ele tinha quase o mesmo estilo que eu, por isso gostava de trabalhar com ele, porque a gente, de certa forma, entendia, só que tinha hora que ele não entendia realmente o que eu estava querendo, né? Às vezes, você tem um personagem que ele é um verde clarinho, vermelho, só que a sua, aquele negócio que a pessoa tem de vista é daltônico, É, tá, o grau de visualização de cor para você é um pouco diferente, tá? Às vezes eu via meus personagens, meu material, fica muito sombrio, cara, muito assim, gótico, muito. E não é, infantil não pode ser, tem que ser uma aham, coisa leve. Então eu tinha muito esse problema com ele, né? Às vezes eu consertava algumas coisas. Tá? Ele é um bom profissional, tudo, mas é esse negócio que eu falo, que a pessoa não entendeu o que você está pedindo, ou querer não entender o que você está pedindo, tá? uhum, sim, Por exemplo, eu tenho um roteiro, né, de dois novos personagens. O roteiro da Justiça. Que eu falei com a May Santos? Falei, olha, eu preciso que a May Santos saia da caixinha. Eu quero o desenho, o estilo da May Santos. Porque se fosse para eu fazer, eu faria. Eu não quero fazer. Tá? Eu não vou fazer. Eu quero que a uhum, May Santos faça. Então, aqui está o roteiro e se vira, me entrega que eu vou. Entendeu? Aí a primeira página eu dei uma ajustada, a segunda página, a terceira página. Cara, aquele negócio que a gente estava falando, da sétima página dela ficou perfeita. uhum, Né? sim, sim, Então, tem horas que você dá essa liberdade, mas tem horas que você precisa. Porque o personagem foi constituído 20 anos dessa forma. As crianças estão acostumadas com o Super Saiyajin desse jeito, nessas cores. Não adianta você querer colocar aqui um marrom, um verde ocre, tá? Ou um verde musgo. Não vai aham, dar, né? sim. Entendeu? Tem que aprender a ler o briefing, aprender a ler a escala de cores e o model sheet, né? Sim. Eu quero trazer um adendo para esta nossa polêmica de hoje. Muitas vezes, também, o editor ou o criador
eles estão tão fechados naquela ideia. Desculpa, eu vou colocar o criador, eu vou tirar o editor. Editor, para mim, um bom editor é um cara que está antenado no mercado. Pronto. Tá? Quando a gente fala de parcerias de dupla, né, um criador e um roteirista, um artista e um criador, alguma coisa assim, muitas vezes eu conheço uma porrada de editores que estão fechados e não querem, eles perdem a oportunidade de ampliarem também o ponto de vista dele. Eu não acho que a gente tem que massacrar o tempo todo o artista como o incapaz de ler ou de entender aquilo que foi pedido. O que acontece, e agora eu estou sendo muito sutil e estou fazendo, não é, eu só estou trazendo uma polêmica, tá? O que acontece é o seguinte, alguns casos, o artista, ele consegue compreender o que foi pedido, fez o que foi solicitado e mostrou uma versão melhor. Isto é, o cara fala, você quer que eu desenhe o homem dessa forma? Beleza. Então eu desenhei para você. Mas eu acho que se a gente desenhar deste outro jeito, a história vai ganhar mais. Isso acontece, já aconteceu. Comigo já aconteceu. Também, aí tem o outro lado da moeda. É o artista que não consegue fazer do jeito que foi pedido e quer empurrar aquele jeito dele. Certo. Ok? O criador, são dois tipos, tem mais, mas eu só estou usando esses dois casos. O criador, às vezes, ele é tão fechado que ele não escuta o que o outro quis oferecer. Refraseando, quando o artista é bom, ele consegue pedir. Você vai numa agência de publicidade, o cara te pediu um negócio, você tem que entregar o que o cara pediu. Ponto. Se você concordar, não concordar, você tem que entregar o que o cara pediu. É fácil sair do mercado editorial para o mercado publicitário. Senão o cara não vai querer. O que você pode fazer é entregar o que o cara pediu e mostrar o jeito melhor para fazer. Tá? Agora, você tem que mostrar que você consegue fazer aquilo que o cara pediu, mas que você sabe que pode se fazer melhor. Isso é importante. A segunda opção é, será que todo criador está aberto para ideias novas? Vou largar para vocês debaterem um pouquinho. Tá, O que você achou? Nem todos, entendeu? Nem todos, porque o que eu vejo, as pessoas têm que entender o seguinte, tá? O personagem que ela tem não é filho dela, ele vai criar asa e vai voar, tá? É um produto, tá? Para ver como que é a coisa que, né, olha, o tribunal tem toda aquela caracterização, beleza. Só que eu tenho alguns roteiros que o tribunal ele vai viajar para tudo quanto é lugar. Eu tenho um roteiro que a gente está escrevendo, eu e o Décio Ramírez, tá? Que na hora que aquilo ali bater, entendeu? Vai ser show, né? Eu vejo o fato de eu pegar a justiça e simplesmente, eu falei para a May Santos que eu não ia desenhar os quadros nenhum, não. Né? Eu falei para ela, eu vou te dar o roteiro, eu quero da sua ideia, eu quero da sua cabeça. Só que o que eu estou encaminhando ela? Tá? Seguir o padrão que eu faço a minha revista, tá? Que sai menos quadradinho, tem mais explosão para fora dos quadrados, entendeu? O grafismo trabalha mais do que simplesmente os bloquinhos um em cima do outro, tá? Então, eu dei a opção para ela explorar a ideia dela, né? E ficou perfeita, ficou perfeita. Agora eu pergunto, qual outra pessoa poderia fazer isso? Tem? Você, como Luke Oliver, você, como criador do Max Power, você daria essa liberdade para a pessoa, desde que ela não fugisse das características do seu personagem, fazer com que ela se tornasse não uma Brasília, mas se tornasse, eu ia falar um Fusca, mas Fusca não pode, Fusca pode. Tá? Uma Brasília, fazer com que essa Brasília se torne uma Porsche
um Porsche Carrera? Então, aí é que tá. Aí eu tô junto com o que o Daniel comentou. Tem as duas coisas. Eu peguei o personagem. Eu já tenho o personagem, tenho revista, tenho um portfólio, tenho um model sheet dele, e tudo, né? Então, assim, ao passar a minha arte, ao passar o personagem para um desenhista, então, praticamente assim, eu vou querer aquilo que eu tenho já pronto, para não sair do padrão e tal. E se ele crê que o personagem ele possa render mais, então ele vai ter que me mostrar aonde e como o personagem vai render mais. Então, mas Sim, não vai ser com palavras apenas, vai ter que me mostrar mesmo. E aí é aquilo que o Daniel falou. Tem, tem autor que está aberto para tem autor que ele está aberto para essas mudanças. Tem uns que não. E assim, que nem você sabendo que a MEI ela pode te entregar algo mais do que você tem para fornecer para ela, você vai deixar ela criar um pouco mais, porque você está aberto para isso, né? Mas alguns desenhistas não estão próximos, não estão prontos para isso também, né? Então, entra naquilo assim, olha, nós três aqui pensamos mais ou menos igual, então nós de repente conseguiremos eu passar o Max Power para você, você passa o tribunal para o Daniel e o Daniel passa o Messer para mim, e nós três a gente tem um pensamento um pouco mais alinhado. Talvez daria para explorar um pouco mais o personagem, né? Nós nos conhecemos, mas assim, quando você pega um desenhista fora do nosso conhecimento, você quer o que está ali no papel, está ali na história, né? sim. É assim que eu vejo. Veja só, por exemplo, nós tivemos o Agosto Heróico, né? Onde as pessoas faziam nossos personagens, né? Então, dali você tira muitas opções, opções alternativas para o personagem. Eu absorvi bastante daquilo lá. Tenho tá aqui dentro do meu organograma certinho todas as histórias que eu posso produzir com o tribunal, inclusive 4 ou 5 saiu de dentro de desenhos que foram criados. Nestábulo, espetacular, né? O Ed Ferrara também, né? Tem mais. Quem é a outra pessoa que faz desenho igual o Nestábulo? Tá, do Yuji, ai, caramba. O Ed Galileu mesmo, ele fez o Homem Chiclete lá próximo da patrulha, né? Então, você entendeu? Porque veja só, o que seria o Batman hoje? Ele tem, vamos lá falar sobre, né? O Batman hoje tem 4 ou 5 versões, ou mais versões, porque ele tem o Cavaleiros das Trevas, tem o Batman gordinho de 70, tem várias opções de Batman, certo? Então, se você não encaixar isso, olha, eles vendem o personagem de 70, do gordinho, né, da Batman, que ainda é um cult, que é um clássico, né? Vende-se o Batman orelhudo do Cavaleiro das Trevas, vende esse Batman que estava aí na exposição, vende o Batman cinza e preto, e vende o Batman azul, né, e preto, né? Então, eles têm eles encheram o mercado de produto. Agora você vai ficar com um personagem somente num estilo. Quando eu peguei o desenho do Nestábulo, tá? Eu olhei e falei assim, tá, uma história no ar fica espetacular. No momento em que eu peguei a imagem que o Décio Ramirez fez, cara, minha mente caiu numa dimensão de terror, uma história de terror, um conto de terror, né? Qual era o melhor personagem daqueles ali para encaixar dentro de uma história de terror? O juiz, com seu casaco preto,
com aquela sombriedade que ele tem, entendeu? E a gente começou a trabalhar em cima dessa linha, né? É muito Batman mesmo, é muito Batman, a gente não sabe, né, o Walter? Então, aí é que tá, você tem que trabalhar o personagem, de repente você coloca o seu personagem na mão de uma pessoa e ela vai te dar uma outra opção, uma outra linha. Você mantém o seu personagem padrão, mas você tem uma outra linha do personagem na cronologia, entendeu? Então faz com que ele se torne Se não fosse assim, não teríamos Nick Fury, tá? Que hoje o Nick Fury que a gente conhece mesmo, clássico, era branco. Agora hoje ele é o negro. O Falcão, cara, o Falcão clássico é espetáculo. E agora o Falcão tem aquelas asas toda tecnológica lá que tá. Não, então, mas assim, só para a gente fechar o assunto do morceguinho, é assim, o que fica do personagem, mesmo esse monte de variação que ele teve, assim como o Homem-Aranha e outros personagens, assim, tem que ter o morcego, tem que ter o morcego no peito, tem que ter o morcego no peito, tem que ter as duas orelhas, tem que mostrar a boca e uma capa grande. Então, mas aí é que tá. Ele não fugiu das características do Então, morcego. sim, Tá? sim, não, então. O Aranha tem um problema porque ele já foge um pouco das características. E não funcionou, tá? Não, aí, o que eu tô falando assim, ele tem o model sheet do personagem, mas ele tem, assim, isso que o Daniel falou, se o autor, o editor, a pessoa que foi selecionada para poder trabalhar aquele título lá, ele pega e fala assim, olha, esse meu Homem-Aranha, ele vai ficar invisível, entendeu? Ele vai explicar o porquê chegar o invisível, mas o que ele tem que ter para ser Homem-Aranha? Ele tem que ter aquelas listras, tem que ter a aranha no peito, e tem que ter aquele olho grande. Isso aí ele tem que ter. Ah, como é que vai ser? O desenhista se vira aí e tal, eu quero isso aí. Porque a proposta, desde o início, para o estudo do público-alvo, para estudo de quem a gente vai querer vender, seja trabalhado em cima disso, para que o desenhista possa fazer, né? Acho que aí é que está. Uma coisa que a gente já conversou, e o Daniel também, a gente sempre fala sobre isso, né? A nossa ideia não é de fazer um personagem que vai estar simplesmente brigando com um outro personagem, para mim ficar com um monte de revista na minha garagem e você com um monte de personagem de revista na sua garagem. O editor, ele está justamente para isso, para encontrar o público-alvo para o personagem ou criar uma situação que se possa utilizar esses personagens. E o desenhista tem que seguir ou acrescentar, depois que tiver concluído essa primeira amostra, né, mostrar que ele tem um maior potencial. Eu creio que seja nessa linha. Então, seria mais ou menos essa mudança que houve. Né? Que é o caso de Mulher Maravilha, Vingadores. É o que o Walter falou, o Walter Júnior falou que o diferencial não é o visual, tá? É que a essência mantém, do Batman é sempre aquela essência, entendeu? Uhum. É o caso que não acontece com outros personagens, tá? Tá. O que eu quero acrescentar um detalhe importante, que eu acho importante aqui, porque a conversa ela abriu ramificações que daria para fazer umas 15 lives diferentes. A gente está falando de personagens, nossos personagens, que não têm a abrangência que um Batman tem. Tá? A primeira grande dificuldade de fazer quadrinho no Brasil é você encontrar um time, uma equipe que funcione bem para produzir conteúdo nacional. Ok? Parcerias, duplas, isso é o mais difícil. Quando a gente fala de Batman, aí eu acho que cai muito bem no exemplo que eu falo do quem paga as contas. Se você pegar a linha da DC, você vai perceber uma coisa. É muito fácil a gente falar
das várias versões do Batman. Você concorda comigo, Luciano? É muito fácil. Sim. Sim. Tem a versão Frank Miller, tem a versão Kelly Jones, tem a versão Jim Amparo. As pessoas discutem quais são as versões do Batman que elas gostam mais. Até o Negro Gato falou, a melhor versão do Batman é do Adam West. Era o único que fazia a gurizada correr para casa para assistir a série. Olha a abrangência que nós estamos falando. O Batman, desde a década de 40, já era personagem da televisão. Nos quadrinhos, na década de 80, logo depois da década de 80, eles começaram a valorizar, perto da década de 90, onde teve a grande revolução, a última grande revolução dos quadrinhos norte-americanos, eles começaram a valorizar a característica do desenhista em cima do personagem. Mas, prestem atenção, só funciona com o Batman. Então, quando nós falamos do Batman, o Batman é um case separado no mercado de super-heróis em geral. Super-Homem. Aí eu concordo com o Walter. Você vai gostar do traço do Super-Homem, mas o uniforme do Super-Homem era sempre o mesmo. E tem um motivo para isso. O Batman vendia mais do que o Super-Homem. Então, e o Super-Homem representava iconograficamente a estabilidade, o maior símbolo da DC. O símbolo no peito, a capa vermelha, a cueca em cima da calça, o cinto que ele tinha, o formato da bota, o cabelo dele. Isto era... Você tinha variação de traço, mas quando o Super-Homem aparecia, era sempre o Super-Homem. Você entendeu que o peso do Super-Homem é o seguinte, o mundo pode estar do avesso, o Batman pode ser cinza, pode ser amarelo, pode ser azul, pode ser o que for. Quando o Super-Homem aparece, as crianças deixam de ter medo. As pessoas acreditam na iconografia do Super-Homem. Comercialmente falando, o bonequinho do Batman vendia muito mais do que o boneco do Super-Homem. Porque ele tem esse ar do anti-herói, porque eles começaram a explorar, eles perceberam que as pessoas começaram a se apaixonar por determinadas versões e eles começaram a bombardear o mercado de bonequinho, de chaveiro, de símbolo do Batman. Aí veio o Tim Burton. Eu fui assistir o filme do Tim Burton no cinema e ele tinha até o making of, a arte do filme do Batman. Vocês entenderam que aquilo foi uma revolução dentro da própria editora. Dá para a gente fazer livros sobre versões diferentes do Batman. Quando a gente fala da Mulher Maravilha, velho, eu gosto, sei lá, a gente fala da versão do Jorge Pérez, que é fantástica, a versão do Deodato, né, que teve uma pequena mudança de roupa, mas o Deodato, ele realmente... entrou ali com uma proposta gráfica. A DC foi ousada na época do Deodato, porque eles sensualizaram mesmo a Mulher Maravilha no máximo que eles podiam. Mas você não tem a curtição, ou melhor, acho que agora temos, porque a Mulher Maravilha, graças ao cinema, despertou o interesse de um público mais amplo. E a DC começou a fazer variações. A gente vai ver no novo filme da Mulher Maravilha, 1984, a Mulher Maravilha usando o uniforme dourado que o Alex Ross
criou para o Kingdom Come. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quer dizer é o seguinte, cara. Alguns pessoas... Quem dita isso é o mercado. Não tem conversa. Não é o querer, não é o desejo. É o mercado. Os caras viram falando, tem um filão aí para a gente explorar várias versões do Batman. Sim. Se eu descobrir que tem um filão para explorar várias versões do Amanhecer, ou do Tribunal, ou do Max Power, cara, eu vou falar para vocês, vamos explorar isso, cara. É mercado. Né? Agora, assim, por outro lado, você tem que ter a sensibilidade para virar e falar, esse personagem eu não vou mudar. Vou falar do meu universo. O Amanhecer, eu quero que ele seja sempre o Amanhecer. Ele tem aquelas características. Tá? Vamos mudar o Arara, vamos mudar o Paladino. Até o Paladino, eu acho que tem que manter essas mesmas características. Vamos mudar o Boiadeiro, entendeu? Tem personagens que o próprio público vai pedir novas versões. E tem personagens que, mesmo que o público peça, você vai virar e falar, não, vou manter assim, porque é importante como iconografia. Sim. Então, tem personagem que, assim, você vai fazer a mudança, mas você vai estar embasado com o que você vai fazer a mudança, né? Você tem um mercado que clama por alguma coisa, você vê que o personagem tem um nicho que dá para ser explorado, né? Então, assim, não é simplesmente eu vou pegar o Max Power, vou já colocar armadura nele e, pô, toca o pau. Pera aí. Fiz ele, coloquei as armaduras, mostrei, e aí, o que você acha? Agora ele vai ser assim. E aí, Baku, o que você acha do Max Power assim? Não, Luciano, você não vai fazer isso. Perfeito. Ele vai ficar daquele jeito ali, ó. Claro. Pô, vai ficar então. Pronto. Ó, eu vou dar não é que eu dou informação, que eu tenho razão, é que, eu troco experiência, tá? Eu já contei essa anedota em algum lugar e eu vou contar, rapidinho. Uma vez eu fui participar de uma feira internacional. Viajei, peguei o morcego azul, botei debaixo do braço, me piquei. Fui fazer uma apresentação para investidores no mercado. Eu não estou falando que eu fui fazer uma apresentação para meus amigos no bar. Eu fui fazer uma venda do meu material. Mas era um pitching, o termo é um discurso que você faz para vender. Quando eu apresentei o morcego azul, o cara, na verdade, era uma consultoria. O cara estava me ajudando como construir o pitching. Essa apresentação. Ele virou e falou, cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o seu personagem não tinha que ser azul. Eu acho que esse personagem tinha que ser... Eu nem lembro a cor, roxo. Foi um baque para mim, Luciano. Foi um baque para mim. Foi um baque. Eu virei para ele e falei, não, mas a essência do personagem... Eu ainda dei uma justificativa. A essência do personagem é azul, porque eu dei lá o motivo para ele. Azul porque é uma cor de equilíbrio, é uma cor que eu gosto, é uma cor que, de certa forma, traz paz, traz tranquilidade, tem um motivo para ele ser azul. Ele virou, como ele estava me dando uma consultoria, ele virou e falou, você não entendeu uma sutileza. Você não está falando com o seu público leitor, você está falando com um investidor. E talvez esse investidor tenha feito um estudo de que o azul não venda tanto quanto o roxo. Se você continuar defendendo em cima do que você acha, você pode perder um bom negócio. De certa forma, certo. Tudo bem, pode passar, a gente está de quarentena. Live a casa é viva. Aqui não tem jeito. Eu não tenho um painel atrás, então a casa é viva. Então, o que eu quero dizer para vocês prestem atenção que essa anedota é interessante. Com quem que você está discutindo a mudança do seu personagem? O Walter está aqui, não sei se ele está aqui ainda escutando a gente ou não, talvez já tenha saído. Olha, eu acho que a Overgirl tinha que ter, no lugar do amarelo, eu acho que ela tinha que ser rosa, porque ela é menina. Cara, isso é um machismo do Daniel Vardi, infantil, que não vai levar nada a lugar nenhum. Outra coisa é ele negociar, por exemplo, com uma editora, a IDW,
e falar, olha, por questão de estudo, por questão de... A gente precisa fazer um ajuste no uniforme. Você quer sim ou você quer não? Os caras, é o que eu estou falando, cara, a base da tua informação é o achismo ou é o mercado? Sim. Porque o que acontece é que o pessoal quer fazer dinheiro no mercado com achismo. Não, aí não dá, né? Velho, aí não dá. Aí não dá. Não dá. A gente tem vários conselhos, eu e você, Luciano, nós temos várias conversas sobre o Max Power. Para mim, Max Power tem um nome bom, tem um uniforme bom, você sabe disso, mas eu sempre enxerguei ele, Daniel, sempre enxerguei ele como um herói pleno. E você enxerga ele como um anti-herói. Luciano, entre a minha opinião e a sua opinião, vale a sua. Eu não tenho informações concretas para dizer que você está perdendo negócio, a gente está construindo um personagem. Exatamente. Entendeu? Então não dá para chegar e falar, eu acho, o meu achismo... você é o criador do personagem, você gasta sua energia, você gasta seu tempo criando história, a tua opinião tem que prevalecer sobre a minha. O dia que eu chegar aqui com dados do mercado, aí a gente conversa. Não, é isso, exatamente. O teu personagem, o pessoal não está gostando, a gente fez uma pesquisa na internet, não está gostando porque acha que ele tinha que ser mais heróico, ou o pessoal está adorando o fato dele ter essa postura de... Porque ele tem todo um porte de super-homem, ele tem uma postura, o teu desenho, o teu traço, e aí, de repente, o pessoal gostou da brincadeira dele ter todo um porte de super-homem e ser um anti-herói, entendeu? Os caras entenderam isso, mas isso, onde é que a gente vê isso? Através de número, através de participação do público na internet, comentários que são criativos, entendeu? Eu falei demais aqui, desculpa, mas precisava ilustrar isso aí. Não, mas é isso mesmo, tanto que assim, quando eu voltei com o personagem já com uma armadura, com uma outra visão, né, é justamente isso, para instigar, para, olha, eu tenho essa proposta, o que vocês acham? E o que o pessoal falou? Bom, eu gosto também daquela, mas eu acho que merecia ter alguma coisa para contrapor, né? E aí sim, Daniel, nós vamos investir, tem alguém que a gente possa levar, apresentar esse personagem? Tem. Se levar para o cara, e o cara baseado em números, o cara fala, cara, o seu personagem não pode ser verde e amarelo, ele tem que ser azul e vermelho, que aí vende. Então vai ser azul e vermelho, cara. Não quero saber. Acho que... E o artista, o autor, o criador, ele tem que ser um pouco flexível também, né? Como você falou, aí tá a oportunidade. Você vai querer que o seu personagem fique para você. Por que você veio mostrar isso aqui para mim, então? Né? Eu acho que é um comentário que também cabe nessa discussão, né? Sim, exato. Você está tão fechado em cima de você, então por que você está me perguntando? Não faz quiz, não faz pergunta. Não faz pergunta. É isso, eu acho que antes de mais nada, assim, eu vou deixar uma coisa que eu já falei aqui nessa live. Aí chama o Bacu para ele poder falar um pouco. As pessoas querem fazer sucesso com a versão deles, é isso. A minha versão é melhor e eu quero fazer sucesso mercadológico, eu quero fazer sucesso editorial. Eu criei o Pafúncio, não, Pafúncio é um personagem legal. Eu criei um personagem X e eu quero que todas as pessoas amem o personagem X mais do que eles amem o Mickey. Então. Então, né? Complicado, hein? O Walter, que respondeu aqui, ele falou, eu criei os personagens sem uniforme, para mostrar quem eles são,
e depois vem as roupas, porque roupa a gente troca. Aham. Isso, Walter, eu concordo contigo, mas isso é uma versão. Qual é o nosso problema? Meu, do Luciano, do Walter, do Baku. Nós somos criadores em desenvolvimento. A história do Walter, na história em quadrinho do Brasil, ela ficou clara, e ela cada vez mais clara para mim, que ele está criando um universo, certo? Ele está criando o universo Walter Júnior, e não é uma... Me perdoa a comparação, mas é que é mais fácil de comparar. É um Jim Starlin, entendeu? Quando o Jim Starlin fazia as coisas dele, fazia o jeito de Starlin de fazer. Né? Então, ele cria o universo dele. E eu acho que o Walter está muito mais apostando nessa construção sólida e bem feita. Quem não conhece o material do Walter Júnior e tivesse na garagem ou qualquer live que eu estiver fazendo, está perdendo seu tempo e qualquer argumentação é pífia se você não conhece o material do cara. Né? Então, a gente está falando de super-herói brasileiro, a gente está falando de histórias de fantasia, de heróicos, de personagens bem construídos, que esta é a proposta dele. Uhum, sim, sim. Os personagens do Walter são sensacional. Eu gosto muito, aprendi muito com o Walter, né, na exposição, e eu acho assim que se alguém for nas exposições às quais ele estiver lá, ou a gente estiver por lá, tem que perguntar, tem que pegar a revista dele, tem que olhar, tem que ver, apreciar, para ver a arte, porque é sensacional o trabalho que o Walter faz. E, bom, eu fiquei muito contente de ter encontrado com ele lá e ter conhecido ele. Baku, olha, já é meia-noite e 14 aqui, eu não sei que horas é lá no Canadá, eu acho que tem alguém lá que deve estar querendo dormir ou comer mais um hambúrguer. Eu comi já, comi 2 hambúrgueres nessa live. Tava com uma fome do cão, mano. Então, em cima do que o Daniel falou, o que você gostaria de acrescentar, o que você gostaria de falar para a gente poder já iniciar o nosso tchau, tchau? Deixa eu ver se vai. Foi você que começou, então vamos lá. Pô, na verdade, eu gosto mais de criar a polêmica. Não, eu concordo. Veja só, o Daniel falou sobre o Deodato e falou sobre a Mulher Maravilha do Pérez. Do Pérez é um ícone, tá? É um ícone. Então, o que acontece? Quando você deixa, né? Olha, o personagem é desse jeito. Você deixa a pessoa mexer no personagem, criar o personagem. Você pode utilizar ela como uma versão, porque ela acaba se tornando um ícone. Tá? A Mulher Maravilha do Jorge Pérez é espetacular. Depois dela, a única que vem na cabeça é a Mulher Maravilha, Linda Carter, que é um espetáculo. Trocentos anos de vida e a mulher continua um espetáculo, né? Ainda é maravilha. Não. Então, quando você deixa, né, um pouco de liberdade para o desenhista, ele vai seguir todas as diretrizes básicas do personagem em si, tá? Eu vou dar um exemplo bem muito próximo de mim, tá? Eu passei para May Santos uma imagem que era a arte final da justiça, era aquilo, tá? Cor, cabelo, queriam colocasse loiro, falei, não, tem que ser ruivo, né? Tem que ser ruivo e pronto. Né? Colocou cabelo, as cores do uniforme, o formato, tudo, e aí não vejo a justiça de outra forma a não ser o traço da May Santos. Eu que sou o criador da justiça, entendeu? Às vezes eu penso em fazer um desenho da justiça, mas hoje, no momento, eu não posso fazer isso. Por quê?
Porque, de repente, nós estamos trabalhando com a justiça agora, tá? Eu não posso dar como eu diria, mudar o foco da personagem, né? Porque ela tá daquele jeito e ela vai continuar assim até o final do ano. Lá no final do ano eu vou fazer uma arte minha da justiça, tá? A capa da justiça eu estou negociando com um cara, né? Com uma pessoa muito 10, muito gente fina pra caramba, né? Para ele fazer a capa da justiça, né? Só que eu vou botar a mão na justiça outubro, novembro só, tá? Porque eu quero fortificar a imagem da justiça, a marca da justiça, o formato inteiro, inclusive roupa, né? Roupa, tudo. Do jeito que tá, é ela até o final do ano. E não muda. Então, quando você abre um pouco o leque e deixa o artista mexer no seu personagem, é o caso, voltamos ao gosto heróico. Você pega aqueles personagens todos e você cria. Tá, o Walter Júnior tá aí. O desenho que o Walter fez, cara, puta. É legal pra caramba, né? Então, eu tirei dentro de O Gosto Heróico, tá? Algumas opções para que daqui a um ano eu comecei a mexer com o tribunal, tá? Eu quero trabalhar a ideia do noir que eu falei, que é do Nestablo, e o menino da... Caramba, esqueci dele. Da Jaguara, como é Altemar. Altemar. Isso. Os dois têm o mesmo traço parecido. Bate um com o outro, você vê que é um estilo bem mais... Né, assim, o tribunal ficou mais no ar. Ficou... Puta que pariu. Né? Então, Pode falar palavrão ou não? você tem essa opção de você criar mais asas, encorpar mais seu personagem com um pouco mais de opção, né? Tá? Não deixar ele fugir do conceito original que ele é, tá? Símbolo no peito, deixa eu virar. Capa vermelha, tá? Basicamente isso. Ou Batman, símbolo, a pizza no peito, entendeu? Chinelo. As orelhas chifrudas, nariz, né? Máscara e a capa pontiagudo. Se tem que manter exemplo não, essas características e acabou, tá? Uhum. Eu acho que foi muito produtiva a nossa live de hoje à noite, que era para ser 20 minutos, né? Vocês não respeitam o horário mesmo. Aí a gente tem que ficar aqui, garagem das catacumbas. Bom, deixa eu aproveitar então aqui. Catacumbas dos quadrinhos. O Baku, deixa eu aproveitar então. Vamos dispensar logo o Daniel, que daqui a pouco ele dorme ali na cadeira e ele vai querer bater na gente e eu volto com você, tá bom? Cara, Não, o pior, cara, é que eu tô escutando. Eu achei legal essa coisa da entrevista, mas eu acho que ia ser mais divertido se a gente tivesse os três ao vivo. Vamos ver se a gente acha um software para fazer isso. Uhum. Queria agradecer muito, puta, como eu gosto de fazer live, e é muito mais gostoso fazer com vocês, porque a minha conversa vai embora. Eu vou deixar aqui para uma próxima live, talvez de amanhã ou na quinta-feira, que é o seguinte: eu tenho estudado um artista, eu estou estudando várias matérias, mas essa eu quero dividir com a Garagem dos Quadrinhos em especial, que é um artista que desenhou o Wolverine na edição do Hulk, que vamos ver se eu falo o nome correto do cara, Herb Trimple. Certo. Ele já é falecido e ele desenhou o Hulk durante 7 anos. Por que eu estou estudando este cara? E isso vai tema para a próxima live. Porque numa quadrinho de 22 páginas mensais, as 2 ou 3 primeiras páginas são fundamentais. Você prende o leitor nessas 3 primeiras páginas.
É onde o leitor folheia o quadrinho. Hoje em dia, o quadrinho ficou muito rebuscado. Os caras começam a narrativa usando 15, 20 páginas. Naquela época não tinha isso. Você tinha que fazer um corte editorial e tinha que usar recursos gráficos porque só tinha 22 páginas. O Herb Trimble não é um dos artistas mais contemplados, mais celebrados, apesar de ter ficado 7 anos. Muita gente vai falar que é fã, tal, mas ninguém lembra dele. Todo mundo fala do Jim Starlin, todo mundo fala do John Buscema, do Sal Buscema, da fase do Mignola, mas ninguém vibra mesmo com o Herb Trimble. Alguns vão falar que sim. Galera, essa daqui é minha pauta para a gente discutir. Como começar uma história em quadrinho. Sim. Tá? Mas isso fica para a próxima. Obrigado, Luciano. Você é um bom host da garagem. Exato. Walter, que participou, Gato Negro, Baku, que está do outro lado. Eu esqueci alguém aqui, provavelmente esqueci que vai aparecer. O Walter, eu já falei. O Gato Negro, o Douglas mandou um oi. Eu não vi, mas o Baku deu boa noite. Muito obrigado. Comi 2 hambúrgueres durante essa live. Amanhã eu vou ter que fazer alguma ginástica. Um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Obrigado. Fiquem bem. Falou, Daniel. Até mais. E o Baku, que tem muito para nos dizer. Eu não falo nada, eu não gosto de falar, eu sou um cara que gosta mais de desenhar do que falar. Grandes Terres, muito obrigado, meu camarada Negro Gato, tá? Walter, Walter, você bem que podia fazer parte aí amanhã, de repente você está muito ocupado? Walter, dá para você trocar ideia, você é um cara... Cara, eu gosto de trocar ideia contigo também. Você poderia amanhã fazer parte da live, né? Tá? É mais construção de personagem, você teria muita coisa para adicionar. Isso. E quem sabe naquela nossa... Né, igual a nossa última bate-papo, né, em que a gente, sem querer, faz o nosso merchan, a gente poderia, de repente, sem querer, também colocar as revistas aqui, uma Overgirl aqui aparecendo, seria bem legal. Sim. Olha só, se a pauta é criação de história, de personagem, isso, o Walter é uma boa ideia, tá? Sim, sim. Vamos ver com ele se ele tem possibilidade de aparecer, porque a gente também... vamos lá, né? A gente também está na labuta e não é fácil, mas vamos entrar em contato com o Walter amanhã e a gente, quem sabe, consegue bater um papo com ele, tá bom? Ele falou que pode mandar o link para ele amanhã. Opa, tá? Beleza. Amanhã é Dia Mundial Tá do bom, Desenhista. Walter. Tá, eu acho que dá para fazer essa entrevista, esse esquema com 4. Né? Só que aí tem que ficar revezando, sobe um, desce o outro. E aqui, Cavaleiros Atômicos, sim. Não esqueça a última grande obra de Carlos Bacu, cartunista, dizendo: ajuda a gente, eu estou precisando pagar minha pensão, essa quarentena acabou comigo, Jesus, vamos lá, gente. Tá certo. Bom, conheçam quem é o vilão que está por trás dessa história. É isso aí, então. Falou, Bacu. Muito um abraço, então. Abraço, gente. E olha, a câmera deixa a gente gordinho. Cara, eu tô gordinho. Falou, então. Abraço, Bacu. Valeu, obrigado, boa noite. Falou. Bem, amigos, hoje terminamos a nossa live. Agradeço muito a quem participou, ao Daniel, ao Bacu, ao Negro Gato, ao Walter, Diogo, o pessoal que compareceu, que deixou um joinha aí pra gente. Entendeu? Estaremos em breve com mais um novo quadro. Vamos estar falando sobre como iniciar uma história em quadrinhos. Acho que é interessante para todos. Galera, muito obrigado por vocês estarem acordados até esse horário. Falou, um abraço para vocês e até mais. Tchau.